Bom dia, meus amados irmãos, bom dia a todos que vão estar conosco nessa live. Hoje estamos aqui para poder falar mais um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero te pedir, amado, você que vai estar comigo nessa live, você possa me ajudar a pregar a palavra do Senhor. Ajudar é uma maneira simples de fazer, não custa nada, não tem custo de nada. É somente você compartilhar o vídeo para outras pessoas, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas para ouvir a palavra de Deus. Se você puder também dar o like para mim, para poder ajudar a YouTube entender que o trabalho é um trabalho perfeito na presença do Senhor. Venha, que você possa se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, possa se inscrever no canal, que o Espírito Santo ele possa convidar você. Assim que você assistir esse vídeo, você sentir de Deus, de você se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação, para que todo vídeo que eu postar, você recebe do YouTube a notificação do vídeo que eu postar, da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Hoje eu quero falar em poucas palavras, quero falar acerca da convicção. A convicção, amado, que nós temos, que você e eu possamos ter, é somente estar firmado na palavra do Senhor. É estar estudando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é palavra de vida e vida eterna. Então, amado, você possa ficar nesse vídeo até o final, um vídeo curto, para você estar firmado na palavra do Senhor. É a palavra de Deus que dá o livramento, é a palavra de Deus que nos dá, através da palavra, a cura, a libertação e salvação de nossa alma. Que Deus te abençoe. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 38. Vou ler poucos versículos, logo a seguir estamos falando, e você ficar no vídeo até o final. Eu vou estar fazendo uma oração pela sua vida nesse vídeo, em nome de Jesus. Que fala assim: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Glória a Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele a Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. Versículos de 1 a 6. Amado, preste atenção. Eu falei que vou falar hoje de convicção. Nós lemos um texto em que Ezequias adoeceu. Deus, amado, ele tem a sua estratégia de falar com cada um de nós. Deus, ele tem a maneira de falar conosco. E Deus permitiu que Ezequias ele tivesse aquela enfermidade, para que ele pudesse abrir o coração para Deus. A Bíblia fala que Isaías, ele vai no palácio e ele não dá volta, não. Ele falou a realidade, ele falou a verdade. Põe a tua casa em ordem, a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amado, é uma palavra muito forte. É a convicção que Isaías tinha, que era Deus que estava falando com ele,
e a convicção que Ezequias tinha que quando Isaías abria a boca, era a boca de Deus que estava falando com ele. Então, amado, talvez eu possa encontrar do outro lado pessoas em que talvez está passando a mesma dificuldade de Ezequias, está passando a mesma luta, a mesma batalha. Muitas vezes a pessoa está precisando de ouvir a voz de Deus. E foi o que aconteceu com o rei. O rei Ezequias era rei de Judá. Você vê no versículo 3, que ele traz, traz a lembrança ao Senhor. Ele fala: Senhor, peço-te que andeis diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então, Deus queria ouvir a humilhação do rei. Ele queria, talvez o rei Ezequias ele tivesse dado uma volta de um lado para o outro, e talvez ele não tinha tempo de ouvir a voz de Deus. Aí quando Deus ele fala com Isaías, para que Isaías entrasse lá no templo, no palácio, e falasse uma palavra dura para o rei: você coloca a sua casa em ordem, porque senão você vai morrer. Amado, a Bíblia não fala qual seria o tipo de ordem em que Ezequias precisava de se acertar. Eu olho aqui nessa palavra e vejo que Ezequias, quando ele se humilha diante de Deus, ele vira o rosto para a parede e ele começa a fazer lembrança a Deus, a seriedade e a sinceridade que ele andava com seu coração perfeito diante do Senhor. Deus, muitas das vezes, amado, ele quer ouvir a nossa simplicidade, a nossa humilhação. Talvez eu possa encontrar do outro lado pessoas em que esteja passando por uma peneira, passando por uma luta, mas eu tenho convicção e certeza que através da sua batalha, da sua luta, vai vir a vitória, porque Deus ele garante essa vitória. Deus ele promete, ele fala para Isaías, para que Isaías entrasse lá e falasse: olha, coloque a tua casa em ordem. E quando Ezequias começou a se humilhar diante de Deus, quando o rei de Judá ele começou a se humilhar, diz a Bíblia que a lágrima de Ezequias chegou ao trono de Deus. Amado, se você talvez esteja passando pela luta e dificuldade, se humilhe diante do Senhor, abre seu coração. Mas eu sou evangélico, eu sou crente. Mas Deus precisa ouvir a nossa humilhação. Tem muitas pessoas que esquecem das promessas de Deus, muitas pessoas que querem viver uma vida do seu bel prazer, do dia a dia. Nós estamos próximos a uma festa mundana, uma festa que vai atrair milhares de pessoas, e talvez vai encontrar até crentes que vão assim: olha, eu vou sair um pouquinho da casa do Senhor, vou brincar um pouquinho e depois eu volto. Mas Deus não é Deus de confusão, e Deus também não é Deus de brinquedo. Deus ele quer nós com perfeição diante da casa dele, com seriedade e sinceridade. Por isso que eu falei que ia falar uma palavra de convicção. Ezequias tinha certeza que a boca de Deus que Deus falava através da boca de Isaías. Eu creio, amado, que nesse instante de hoje, nesse dia de hoje, você vai ser abençoado ou abençoada. Você vai receber da parte de Deus, essa palavra vai entrar dentro do seu coração. Amado, quando nós temos convicção do Deus que nós servimos, ainda que venha a batalha, ainda que venha a luta, mas a promessa de Deus, ela não falha. A Bíblia fala que quando Isaías entra e retorna lá para falar com Ezequias, com o rei Ezequias, ele falou: Ezequias, as tuas lágrimas, a tua oração chegou até o trono de Deus, e ele vai acrescentar para a sua vida 15 anos de vida a mais.
E ainda você vai ter, você vai encontrar uma força tão grande, e você vai vencer o rei da Síria. Você vai vencer o rei que tem te afrontado, o rei que tem feito que você fica triste e amargurado. Mas a promessa dele, pela sua seriedade, pela sua sinceridade, só porque você chorou, você virou o seu rosto para a parede, você chorou, se humilhou diante do Senhor, ele vai acrescentar. Assim diz o Senhor, ele vai acrescentar 15 anos na sua vida, e ainda vai te dar no versículo 6 assim: e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei essa cidade. Amado, que coisa linda a palavra de Deus. Deus, ele traz o revestimento através da palavra pelo profeta Isaías, o revestimento e uma convicção de que ele teria 15 anos de vida a mais, e ainda ia vencer o rei da Síria. O rei da Síria, ele era um rei em que afrontava todo mundo, mas na hora que Deus fala, Satanás tem que bater em retirada. Foi o que aconteceu através dessa palavra. Quando Isaías recebe o chamado de profeta, lá no capítulo 6 de Isaías, você vai ver que Isaías, ele tinha um chamado, ele foi escolhido para fazer a obra do Senhor. E ele falou: olha, Senhor, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas Deus, amado, já conhece aquilo que você fala, aquilo que você pensa, aquilo que você imagina. Deus sabia que Isaías ia ser um grande homem de Deus, um grande profeta, e entregar a palavra da verdade. Hoje em dia a gente vê profetas aí que muitas vezes Deus está usando e ele desvia a palavra porque ele tem medo de perder a posição. Mas Isaías não, Isaías ele foi correto diante de Deus e falou: Senhor, aquilo que tu mandar falar, eu falarei. Porque lá no capítulo 6, você vê que a mente espiritual do profeta se abriu. Ele viu o trono de Deus, e ele viu os serafins que voavam sobre o trono de Deus. E ele via que um daqueles serafins pegou uma tenaz, pegou uma brasa viva e colocou nos lábios de Isaías. Isaías passou a ser, naquele instante, um profeta de Deus. A palavra que Deus mandava falar, o profeta ia, podia ser rico, ser pobre, ser rei ou ser simples, mas Deus mandava, ele falou e ele ia falar. Que você possa receber essa palavra do seu coração, que você possa ficar com essa palavra, que você possa me ajudar a pregar essa palavra e divulgar essa palavra para outras pessoas. Talvez você vai clicar aí no compartilhar esse vídeo e vai encontrar pessoas que estão carentes, precisando da palavra. Que Deus te abençoe. Vou fazer uma oração nesse instante, para que o nosso Deus, ele te dá a cura maravilhosa. Eu creio, amado, na cura. Eu creio que Deus não mudou. O mesmo Deus que falou com Isaías e transmitiu a mensagem para Ezequias é o mesmo Deus que está dando a palavra para você, amado. Você que ainda não é evangélico, você que talvez desviou do evangelho, que Deus possa te abençoar a sua vida e que através da misericórdia de Deus possa alcançar a várias pessoas, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nesse instante, Deus, eu li a tua palavra, Senhor, e transmiti o teu recado. Venha abençoar cada pessoa, Pai, que vai estar conosco nessa live. Pai, aquela pessoa que estiver enfermo, talvez com enfermidade, conforme Ezequias estava, a enfermidade de morte, mas no instante que ele se arrependeu, ele trouxe a lembrança da vida dele, ele se humilhou e pela humilhação ele recebeu a vitória. Pai, que tu possa alcançar essas vidas nesse dia de hoje, dando para a vitória a cada um,
Em nome de Jesus, Pai, traga cura para essa pessoa que está enferma, traga libertação para essa pessoa que está oprimida. Deus, traga a salvação de alma através da tua palavra no canal do Senhor do Rei. Abençoa o teu povo, tira todo o empecilho, todo o impedimento e dá vitória a cada um que está comigo, que vai estar comigo nessa live, quando esse vídeo for compartilhado. Abençoa o teu povo e dá vitória, em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a intercessão do Espírito Santo seja contigo, aguarde no Senhor, e tu diga junto comigo, amém. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, para me ajudar a divulgar a palavra de Deus. Você que não é inscrito, se inscreva, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.